parado para pensar. E o tema que eu gostaria de falar com os irmãos hoje é o seguinte: esperança e santidade. Dois lados da mesma moeda. E à medida que nós formos expondo esse texto que nós vamos ler hoje, eu gostaria que os irmãos pudessem entender que nós somos movidos a viver em santidade à medida que nós colocamos a nossa esperança no lugar correto. É extremamente ligado, extremamente direto essas duas coisas. E para isso, eu gostaria de te convidar para abrir lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 13 ao 21. 1 Pedro 1, 13 a 21. E é interessante porque uma ligação que a gente sempre faz é da esperança com a perseverança. Acho que nós perseveramos à medida que nós temos a esperança no lugar certo. Mas uma relação que eu gostaria muito que nós entendêssemos hoje é que nós vivemos em santidade à medida que nós colocamos a esperança no lugar certo. E vamos ler o texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós pedimos ao Senhor nesta manhã que o Santo Espírito, ó Deus, do Senhor, possa trazer clareza e compreensão aos nossos corações. Que não seja meramente algo para aprendermos intelectualmente, mas que seja um aprendizado a partir da sua palavra, que transforme todo o nosso modo de viver, ó Deus. Que sejamos cada vez mais parecidos contigo, à medida que nós te contemplamos. E que o Senhor me use como um instrumento, ó Deus. Não me permita atrapalhar aquilo que o Senhor deseja fazer aqui nessa manhã, mas que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Para que os irmãos possam entender um pouco do contexto do que nós acabamos de ler aqui, as cartas de Pedro, elas foram escritas com um propósito muito claro: encorajar os cristãos diante das perseguições que eles estavam enfrentando. Perseguições oprimiam esse povo, perseguições estavam fazendo com que muitos salvos perdessem a sua esperança, e Pedro vai trazer uma mensagem de encorajamento para esses irmãos, dizendo para esses irmãos não desanimarem da caminhada, não desanimarem diante dos sofrimentos, mas permanecerem vivendo em santidade, tendo a esperança no lugar certo. E o modo como Pedro apresenta isso para os seus leitores é demonstrando que a salvação é um grande presente de Deus para a minha e para a sua vida. A salvação é um grande presente de Deus, que traz com ela diversos privilégios, diversas bênçãos, mas traz também diversas responsabilidades. E Pedro vai trabalhar exatamente isso. A salvação é uma bênção, há diversas bênçãos que acompanham, mas há também diversas responsabilidades nesse processo. E Pedro trabalha fortemente isso, dizendo para os irmãos que é necessário responsabilidade no processo de santificação. Muitos irmãos que estavam perdendo a sua esperança, estavam perdendo a sua perspectiva, também estavam deixando de viver em santidade. E o que Pedro vai dizer é: realinhe a esperança de vocês, para que vocês possam voltar a viver em santidade, do jeito que Deus os salvou para viver. E como eu disse, essa é uma relação que eu não tinha feito ela diretamente. Às vezes a gente faz indiretamente, mas eu nunca tinha pensado como algo extremamente direto. Mas em 1 João já estava escrito isso. 1 João 3,3 diz que: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro.
Ou seja, à medida que você deposita a sua esperança no lugar correto, o processo de santificação na sua vida se torna mais realidade e mais intenso. Então eu gostaria muito que nós entendêssemos nessa manhã que talvez o motivo de você não estar vivendo santidade é porque você não tem tido a esperança no lugar correto. Porque à medida que você colocar no lugar correto essa esperança, a sua vida automaticamente, obrigatoriamente, começará a ser uma vida de santidade para a glória de Deus. E o texto começa com Pedro dizendo que a gente precisa cingir o nosso entendimento. E para a gente entender esse imperativo aqui, nós precisamos entender o que significa o cingir no período em que ele escreveu. Cingir quer dizer, num período onde as vestimentas eram longas até o chão, quer dizer pegar quando você precisava correr, você precisava andar mais rápido, com foco, para não tropeçar na própria roupa, você precisava pegar a ponta das suas vestes e amarrar ela no cinto, para que você pudesse correr livremente, sem obstáculos, sem distrações, sem nada que te atrapalhasse nessa corrida. E Pedro está trazendo esse vocabulário de vestimenta para o nosso vocabulário de entendimento. O que ele vai dizer é, cinjam o entendimento de vocês. Tire tudo aquilo que distrai. Tira tudo aquilo que é um empecilho na sua caminhada. Tira tudo aquilo que pode te fazer tropeçar, para que você possa correr livremente ao alvo que Deus te colocou para você correr. De certa forma, o que Pedro está dizendo é, tenham a mente de vocês preparada. Tenham a mente de vocês pronta, ativa na missão. Tira todos os empecilhos, tudo que pode te atrapalhar nessa caminhada, para que você possa correr livremente. E trazendo isso para os nossos dias atuais, algo que também era realidade naquele tempo, o que você precisa fazer no cingir o seu entendimento é tirar as distrações que você tem colocado na sua vida. Muitas coisas nos distraem e nos fazem perder o foco. Dentre elas estão ansiedades, preocupações, sentimentos de culpa. São várias coisas que estão no nosso caminho e nós precisamos removê-las em Cristo para que nós possamos correr livremente rumo ao alvo que Deus colocou para nós. Porque às vezes nós temos tropeçado nas nossas próprias vestimentas, porque nós não temos entendido a necessidade de abrirmos caminho para conseguirmos correr livremente. E eu tenho uma convicção no meu coração, de que uma das estratégias de Satanás é nos fazer perder o foco, colocando outras coisas secundárias na nossa vida. Verdadeiramente, eu não acredito que Satanás deseja adoradores declarados dele por aí. Existem, inclusive, satanistas e pessoas que se reúnem declaradamente dizem que adoram, mas eu não acredito que a estratégia de Satanás seja ter adoradores declarados. Eu acredito que ele prefere muito mais pessoas infiltradas no meio da sociedade para transmitirem princípios completamente bagunçados. E ao acreditar nisso, eu entendo que o nosso inimigo das nossas almas mais deseja é que eu e você perca o foco na caminhada. Que a gente coloque tantas distrações, tantas preocupações, tantas coisas que são legítimas em primeiro lugar. À medida que nós fazemos isso, nós vamos cada vez mais perdendo a nossa esperança em Cristo. E quanto mais nós perdemos a nossa esperança em Cristo, mais nós desanimamos no processo de santificação que já começou nas nossas vidas. E o que Pedro está dizendo é, cinjam, arrumem as vestimentas de vocês, preparem a mente de vocês, para que vocês não tenham empecilhos nessa caminhada. Para que vocês não percam o foco, porque o dia se aproxima em que Cristo voltará e nós não podemos deixar que nada esteja no nosso caminho, atrapalhando a nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos faz perder o foco, mesmo que seja algo legítimo. Se tiver em primeiro lugar em nossas vidas, nós precisamos entender que esse primeiro lugar é somente de Cristo Jesus. E Pedro vai continuar dizendo. Primeiro ele diz, para nós cingirmos o nosso entendimento, e ele vai continuar dizendo que nós devemos estar sóbrios. E se você pensar junto comigo, esse outro imperativo aqui de Pedro, lembra muito aquilo que Paulo fala aos Efésios, lá em 5,18, quando ele diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho, no qual há dissolução, mas antes devemos nos encher do Espírito. Em outras palavras, o que Paulo e Pedro estão dizendo é a mesma coisa. Sejam sóbrios, sejam pessoas moderadas, pessoas que têm a mente lúcida, que podem olhar para Cristo e nada atrapalhar ao longo da caminhada. Nós precisamos tomar muito cuidado, meu irmão, com tudo aquilo que nós fazemos para poder fugir da realidade. Quantas vezes
Você não se apega em vícios. Não porque o vício em si é prazeroso e traz satisfação, mas porque a vida tem sido tão conturbada que nós às vezes buscamos uma fuga da realidade nesses vícios. E a bebida alcoólica é apenas uma das formas que nós fugimos da realidade e tentamos nos esconder do que está acontecendo. Mas existem muitas outras formas. Existem muitas outras maneiras que nós nos apegamos para que nós possamos fugir da realidade. E o que Pedro está dizendo é, vocês cristãos, vocês não devem fugir da realidade. Vocês não devem tentar maquiar as coisas, fechar os olhos para que vocês possam ficar melhor. É no meio desse sofrimento, é no meio desse caos do mundo que nós nos encontramos, que nós precisamos ser sóbrios, vigilantes, entendendo que o dia da redenção se aproxima. O cristão não é chamado, após ele se converter, a subir a um monte bem alto, se esconder num quarto fechado escuro e esperar Jesus voltar. O cristão é chamado a viver no meio de uma realidade totalmente bagunçada, mas sendo sal e luz por onde ele passa. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é exatamente isso. Não se encham de entorpecentes, sejam eles coisas de drogas materiais ou coisas emocionais, mentais, que fazem vocês perderem o foco e perderem a noção da realidade. Nós precisamos ser sóbrios e vigilantes para que nós possamos olhar os sinais e perceber que o tempo do fim se aproxima. Tem muitos cristãos que têm vivido de uma maneira rasa, que têm vivido distraído, que têm vivido de qualquer jeito, porque está cheio de entorpecentes na mente e não tem percebido que o dia do fim se aproxima. Mas o cristão não deve ver dessa forma. O cristão, a partir do Espírito Santo que está nele, precisa olhar para a realidade, encarar a realidade e entender que haverá redenção para tudo isso um dia. É preciso então cingir os pensamentos, tirar todas as distrações. É preciso estar sóbrio e vigilante, porque o dia se aproxima. E somente através de uma mente sóbria e vigilante, nós podemos viver o processo de santidade nas nossas vidas. Não tem como nós sermos inundados da santa esperança que é dita na palavra, se nós estivermos nos apegando em outras coisas que amenizem as nossas dores. Se nós estivermos mergulhando em outras distrações para nos fazer fugir da realidade. Nós só vamos experimentar verdadeiramente a esperança santa que é dita na palavra, à medida que nós olhamos para aqui, mas nós não fixamos os nossos olhos aqui, nós fixamos os nossos olhos no dia que Ele voltará para nos buscar. É assim que nós podemos viver isso na presença do nosso Deus. Mas Pedro não termina por aí. Após dizer que nós devemos cingir, após dizer que nós devemos estar sóbrios, o que ele vai dizer é que nós devemos fazer isso à medida que nós esperamos pela graça de Deus que é revelada em Cristo Jesus. E é uma outra confusão que muitas vezes eu e você cometemos, de pensar que porque nós fomos salvos, o processo de salvação já acabou em nossas vidas. A verdade é que quando Cristo morreu na cruz, quando o Espírito Santo regenerou o nosso coração, um processo de salvação começou em nossas vidas. De tal forma que na palavra vai dizer para nós que nós devemos desenvolver essa salvação. Como na palavra vai dizer que nós devemos viver um processo de santificação. A palavra vai dizer que nós devemos perseverar até o fim. E se há necessidade de perseverar, quer dizer que o que começou em nós ainda não acabou em nós. O que começou em nós por Cristo, vai ser concluído em nós por Cristo. Mas há uma responsabilidade nossa nesse processo, de buscarmos a santificação e de perseverarmos até o final. E é preciso que a gente entenda que tudo isso somente será vivido, se nós tivermos a nossa esperança no lugar correto. Se a nossa esperança se limita às coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós olhamos para o tempo do agora e não temos uma perspectiva de futuro que seja redentiva em Cristo, nós vamos desanimar todos os dias. Nós vamos parar para pensar e pensar o seguinte, não faz sentido viver nada disso. A mesma reflexão que Salomão fez em Eclesiastes, de que tudo é correr atrás do vento, que não tem nada de novo embaixo da terra, que nada faz sentido. Mas Salomão termina Eclesiastes redimindo tudo isso em Cristo. Dizendo que o grande prazer deve estar em meditar na palavra, deve estar em meditar em quem Cristo é, e a partir desse relacionamento, o mundo que parece não fazer sentido, passa a fazer sentido, porque nós entendemos o porquê que nós somos criados. E o que Pedro está dizendo é sobre isso.
Nós precisamos buscar uma vida de santidade, mas para isso nós precisamos estar esperando pela graça que nos é revelada através de Cristo. O problema é que às vezes nós nos deparamos com tantas catástrofes, com tantos problemas, e nós buscamos salvação e redenção em muitas coisas que não é Jesus. Nós pensamos que os problemas familiares da nossa casa somos nós que podemos resolver. Nós pensamos que os problemas sociais do mundo está na ideologia tal ou tal a solução. Nós pensamos que os problemas da sociedade estão no nosso fazer e no nosso esforço. E quando nós fazemos e nos esforçamos e vemos que as coisas não mudam, nós acabamos frustrados porque a esperança estava no lugar errado. Mas quando nós entendemos que a nossa esperança está no Cristo Jesus, que nos criou, que nos sustenta, que já veio pela primeira vez e que voltará pela segunda vez, então toda a nossa perspectiva muda. Entenda uma coisa, meu irmão. As suas atitudes, o seu modo de pensar, de sentir, de agir, ele vai mudar a partir do momento que a sua perspectiva sobre a realidade mudar. Às vezes nós perdemos muito tempo tentando corrigir coisas, pecados específicos, enquanto o problema está na raiz. O problema não está nos problemas específicos, os pecados específicos. Os pecados apenas apontam que há um coração adoecido, que precisa de redenção o tempo todo. E quando nós entendemos que o grande problema de nós não vencermos alguns pecados na nossa vida está, na verdade, em nós não termos a esperança no lugar correto, a nossa perspectiva muda e assim as nossas atitudes irão começar a mudar. Para que as suas atitudes mudem, para que você consiga vencer pecados que você tem lutado há muitos anos na sua vida, você precisa colocar a sua perspectiva no lugar correto, a sua esperança no lugar correto. De que quem redime a criação, de que quem cuida de nós, de que quem nos salva, e de quem voltará para resolver todas as coisas é Cristo Jesus, e não nós mesmos. É somente assim que nós podemos viver um processo de santidade em nossas vidas. Com uma mente focada, com uma mente vigilante, determinados a buscar aquilo que Deus nos salvou para sermos. Deus nos redimiu nele para sermos santos, para sermos separados, para sermos diferentes. E um outro erro que muitas vezes cometemos é de pensar que ser santo é a mesma coisa de ser esquisito e chato. E eu quero trazer um alívio para o seu coração nessa manhã. Ser santo não é ser esquisito e chato, que muitas vezes nós pensamos que é isso. Ser santo é ser diferente e separado. Separado do pecado e separado para Deus. Diferente de quem nós éramos e diferente de como as pessoas ao nosso redor vivem. Isso é ser santo. Ser santo não é ser um monge isolado da sociedade. Ser santo é estar no meio da sociedade, mas vivendo de uma forma diferente do que as pessoas têm vivido. Ser santo é estar no meio da sociedade, mas tendo uma esperança que não falha, porque ela repousa num Deus que não pode falhar. Isso é viver em santidade. E Pedro vai dizer que é necessário que a gente viva em santidade, porque Deus nos disse isso em sua palavra. Principalmente em Levíticos, várias vezes Deus vai dizer isso, mas ao longo do Antigo Testamento, o Senhor reafirma várias vezes, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O motivo de nós buscarmos uma vida de santidade, em primeiro lugar, porque nós fomos criados para isso. E em segundo lugar, é porque Deus nos ordena a viver dessa forma. E por que Deus nos ordena a viver dessa forma? O Criador sabe exatamente o que é melhor para cada uma das suas criaturas. Deus não coloca limites nas nossas ações, Deus não coloca ordens, mandamentos, para que nós tenhamos uma vida chata, controlada, escravizada. Deus coloca limites para que haja segurança, para que haja liberdade. Nós somos livres em Deus, mas para que nós possamos usufruir dessa liberdade, é preciso que nós respeitemos os limites que Deus coloca para nós, para que nós possamos viver em segurança. É interessante que uma vez eu ouvi um pregador, não lembro quem exatamente, mas que falou sobre a questão de proteção em volta de uma casa. Quando você vê muros altos, cerca elétrica, quando você vê serpentina, você vê alarme, você vê câmeras, a pessoa que está do lado de fora, às vezes pode olhar e dizer, nossa, parece uma prisão. Parece uma cadeia aquilo ali. Mas é uma impressão de quem está do lado de fora. Porque quem está do lado de dentro está deitado, descansando, seguro, porque sabe que aquilo traz segurança. E na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes as pessoas que olham do lado de fora para nós, vê tantas cercas, tantas coisas de proteção e olham, aquilo parece ser uma prisão. Aquilo parece ser totalmente triste, escravizador. Mas enquanto isso, nós estamos do lado de dentro, tranquilos e descansando em Deus, porque nós sabemos que tudo que Deus ordena para nós é para nossa proteção. E é importante que a gente entenda isso.
Porque tem muito crente que já é livre em Deus, mas que não tem usufruído da liberdade que há em Deus. Escravizados por pecados que Cristo já venceu na cruz. Repetindo erros que Cristo já morreu para que nós não vivêssemos mais. Mas, como eu disse, nós só podemos usufruir isso nas nossas vidas se nós tivermos a nossa esperança no lugar correto. E é claro que falando aqui parece algo muito fácil, parece algo muito simples. Mas nós sabemos o quão difícil é viver uma vida de santidade num mundo que constantemente coloca pressão em nós o tempo todo para que nós encaixemos nas formas dele. E o que eu quero te dizer é que nós não apenas fomos habilitados para não vivermos dessa forma, como nós devemos não viver dessa forma. Porque Cristo é quem nos capacita a não sermos mais padronizados como o mundo tem tentado padronizar. Talvez você não perceba porque é algo muito sutil. Mas as redes sociais, os eventos, constantemente tentam ditar uma forma de pensar que se você não se encaixa nisso, você é intolerante, você é tudo vários istas por aí. Porque o mundo tenta te colocar dentro de uma forma. E você se sente prejudicado, você se sente mal, excluído quando você não se encaixa nessa forma. Mas uma coisa que eu gostaria de te falar nessa manhã é que Deus não te criou para ser colocado na forma do mundo. Deus não te criou para que você possa se amoldar ao padrão deste mundo. Deus te criou para que você seja um sacrifício vivo que testifica dele por onde você passa. E para que você seja um sacrifício vivo, que as pessoas olhem para você e vejam que existe uma esperança em você que elas não têm nelas, e tenham sede dessa esperança, é preciso que você viva de uma forma diferente. É santidade. Separação do pecado e separação para Deus. Diferente de como éramos e diferente de como as pessoas ao nosso redor vivem. Entenda uma coisa, o cristão não deve ser uma pessoa chata, intolerante, que não consegue conviver com pessoas que não são cristãs. A nossa missão é no mundo. O tempo de culto é tempo onde nós servimos ao nosso Deus, oferecemos culto a Ele e somos capacitados e expulsos para fora. Então o cristão não tem que ficar evitando pessoas do mundo, o cristão tem que estar no meio das pessoas do mundo. Mas aí o erro que nós corremos é os excessos, os extremos. Ou a gente não se mistura, ou a gente se mistura ao ponto de fazer tudo que eles fazem. Não. É preciso ter um equilíbrio. Nós precisamos estar no meio deles, mas nós precisamos viver de uma forma diferente deles, porque senão não há algo de diferente em nós que eles queiram viver. Senão eles não vão entender a necessidade da salvação. Você vai falar de salvação, eles vão perguntar, salvação de quê? Se você não demonstrar, através da sua vida, que há uma liberdade, uma alegria, uma paz e uma esperança, que somente podem ser encontradas em Cristo, não haverá sede nas pessoas ao seu redor. E nós precisamos viver dessa forma, entendendo que é difícil mesmo. É extremamente difícil viver num mundo que nos oprime o tempo todo. E que, embora não haja perseguições físicas no nosso país, há diversas perseguições intelectuais, ideológicas, em vários sentidos. Onde se falar mal de outras religiões é crime, mas falar mal do cristão é bom humor. E nós vivemos nesse contexto. E no meio desse contexto que nós vivemos, nós precisamos estar firmes e perseverantes, entendendo que nós somente venceremos as tentações através da palavra de Deus. Se você refletir sobre a tentação de Jesus no deserto, o modo como ele venceu cada uma das tentações feitas pelo diabo foi citando a palavra de Deus da maneira certa e correta. O diabo também usou a palavra de Deus, distorcida e errada. Mas Jesus cita 3 vezes Deuteronômio para responder o diabo e calar definitivamente o inimigo das nossas almas. E aí nós vemos o modo como Cristo lidou com as tentações e nós queremos lidar com as tentações de outro jeito. Nós vemos que o modo como Cristo venceu foi através da palavra e nós queremos vencer através do esforço do nosso braço. E quando nós olhamos para o que Cristo fez, nós precisamos entender que além dele nos capacitar para viver isso, ele nos deixou um exemplo de como viver isso. O modo como nós vencemos as tentações da nossa vida é através da meditação na palavra de Deus. Não é à toa que as pregações aqui nessa igreja constantemente falam sobre meditar na palavra, de dia e de noite, de dia e noite. A gente parece repetitivo, mas não é questão de repetição. É questão que é o segredo para você vencer as tentações da sua vida. Para que você viva em santidade. Para que você seja uma noiva prudente, que cultiva o óleo para quando o seu noivo retornar. É preciso que a gente medite na palavra, entendendo que não há outra forma de vivermos em santidade e vencermos as tentações que o inimigo das nossas almas coloca em nós. E aí Pedro vai partir para o final, dizendo em outras palavras o seguinte: se vocês chamam Deus de Pai, saibam também que Ele é um justo juiz que julga a todos sem parcialidade.
E se ele é um justo juiz que julga a todos sem parcialidade, tenham temor diante desse Deus. Às vezes nós pensamos que porque nós somos salvos, não haverá de certa forma um julgamento para nós. É claro que o salvo ele não vai passar pelo perigo de não ir para o céu. De Deus olhar ali e falar, não, ó, você foi salvo, mas no meio do caminho você acabou se perdendo. Não, não tem esse perigo. Mas a palavra vai nos dizer que no último dia Deus vai analisar todas as nossas obras. As nossas obras serão passadas pelo fogo. E Ele vai analisar aquilo que realmente tinha valor. Aquilo que realmente foi plantado na eternidade. E à medida que Ele faz esse julgamento, um julgamento que não é sobre céu e inferno nas nossas vidas, mas sobre galardão, à medida que Ele faz esse julgamento, Ele vai nos dar a recompensa, o galardão, de acordo com o modo que nós vivemos aqui nessa terra. Todos nós somos igualmente salvos. Mas a palavra de Deus vai dizer que haverá uma recompensa para cada um de acordo com o modo como viveu aqui nessa terra. O que quer dizer que Deus olha sim para as nossas obras. Não como necessárias para a salvação, mas como consequências da salvação. E se as obras são consequências da salvação, se haverá diferentes galardões de acordo com o modo como nós vivemos aqui, é preciso que a gente entenda que há responsabilidade nossa no processo de santificação. Uma santificação que é operada pelo Espírito Santo, debaixo da soberania de Deus, mas que a palavra vai dizer que nós precisamos buscar viver essa santificação em nossas vidas. Então é preciso que a gente tenha temor, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, o temor a Deus é o que nos leva a uma vida de santidade. E o modo como Pedro vai dizer é que esse temor ele deve ser uma realidade em nós, porque o modo como Cristo nos resgatou não foi mediante coisas perecíveis. Cristo nos resgatou mediante algo que não podia ser pago. E é interessante que Pedro vai falar sobre isso num contexto onde 40% da população era escrava. E o único modo de não ser mais escravo era juntando recursos durante muitos anos ou através do pagamento de um terceiro, para que você pudesse ter liberdade. E o que Pedro está dizendo é, aqui na terra, o modo como vocês são livres, são libertos da escravidão, é através de acumular riquezas. É através de alguém que paga um preço para você. Através de prata e de ouro. Mas a salvação que nós encontramos e recebemos em Cristo não é através do dinheiro. O dinheiro não pode comprar a liberdade que Cristo nos dá. O dinheiro não pode comprar e pagar o preço dos nossos pecados que nós devíamos eternamente. A nossa salvação não foi paga mediante prata e ouro, que com o tempo muda o seu valor e que com o tempo, exposta às condições climáticas, podem se deteriorar. O que Pedro está dizendo é que nós fomos comprados, libertados, mediante o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse preço nós não poderíamos conquistar por nós mesmos. Os escravos daquele período, juntando prata e ouro, podiam ser libertos. Mas o que eu quero te dizer é que o preço que nós devíamos, não existia prata e ouro na terra que fossem suficientes para que houvesse um perdão de pecados. Nós somente podemos usufruir de um perdão de pecados e de uma salvação, de uma esperança viva, porque um alto preço foi pago naquela cruz. Porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado naquela cruz. E entenda, meu irmão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nunca foi o plano B de Deus. Porque a palavra vai nos dizer que antes da fundação do mundo esse Cordeiro já estava imolado. O Pai nos criou sabendo que nós o trairíamos. O Pai preparou o Filho mesmo antes de ter nos criado. E um alto preço já havia sido pago na eternidade, antes de eu e de você nascermos. Nunca foi um plano B de Deus. E a nossa esperança então repousa nisso. Que um dia nós ressuscitaremos, assim como Cristo ressuscitou, o primogênito dentre os mortos. As primícias. E a partir da ressurreição do primogênito dentre os mortos, nós podemos ter a plena confiança e certeza de que um dia nós ressuscitaremos também com Ele. Partindo para a conclusão, então, a nossa perspectiva, a sua perspectiva, ela vai nortear o seu modo de viver. Talvez você não tenha vivido uma vida de santidade, talvez você já chutou o balde há muito tempo, porque você tem colocado a sua esperança no lugar errado. Talvez você não tenha vivido da maneira que Deus te criou para viver, porque você não tem tido a esperança no Cristo Jesus, que pagou o preço pela sua vida. A nossa esperança repousa no Cordeiro de Deus,
que foi sacrificado em nosso lugar. E a ideia de sacrifício, ela percorre toda a palavra de Deus. Nós percebemos que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação do mundo. Nós percebemos que quando o primeiro casal pecou, Deus sacrifica um cordeiro e faz vestes para eles a partir daquele cordeiro. Nós percebemos em Abraão que Isaac foi substituído de ser morto, porque um cordeiro apareceu na hora certa e foi sacrificado no seu lugar. Nós percebemos que na Páscoa, os primogênitos do povo foi poupado porque o sangue do cordeiro estava derramado nos umbrais da porta. Nós olhamos para Isaías e vemos que Messias é apresentado como o Cordeiro de Deus que haveria de vir. Nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos João Batista, o último dos profetas, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós olhamos para a cruz e nós vemos o Cordeiro perfeito sacrificado no horário onde os cordeiros eram sacrificados lá no templo. E quando nós olhamos para Apocalipse, nós percebemos que o texto diz para nós: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Esperança e santidade são dois lados da mesma moeda. À medida que a nossa esperança é o Cordeiro de Deus, que já tirou o pecado do mundo e que voltará para nos buscar e desatar os 7 selos, à medida que a nossa esperança estiver nesse lugar, as nossas vidas irão usufruir intensamente de uma vida de santidade. O desejo do meu coração é que você, a partir dessa palavra de hoje, possa entender que você foi separado desse mundo, separado para Deus, para viver diferente do que você foi e diferente das pessoas que estão ao seu redor. Que Deus seja proclamado e evidenciado em nossas vidas. Deus, nós queremos, nessa manhã, com o coração cheio de gratidão, glorificar e exaltar o seu nome, ó Pai. Porque o Senhor, antes mesmo de ter nos criado, o Senhor preparou um cordeiro para ser morto em nosso lugar. Mas não um cordeiro qualquer. Não um cordeiro perecível, falho, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ó Pai. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós sermos criados, ó Pai, o Senhor decidiu pagar um alto preço na eternidade para que nós pudéssemos ser seus filhos, ó Pai. E que ao contemplarmos aquilo que Cristo fez por nós, ó Deus, ao contemplarmos aquilo que Cristo ainda fará por nós, que os nossos corações, ó Pai, sejam inundados de esperança. E à medida que nós formos inundados de esperança, que o processo de santidade em nossas vidas possa ser cada vez mais real e intenso, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, da necessidade de sermos aceitos por esse mundo. Livra-nos, ó Deus, do medo de termos opiniões e termos vida contigo e sermos excluídos pelas pessoas do mundo. Mas encha-nos, ó Deus, de ousadia, encha-nos de fé, ó Pai, para que nós possamos apresentar para esse mundo completamente caótico que existe uma esperança e que esse caos um dia terá fim. Que um dia haverá uma redenção de toda a criação, e é por esse dia que nós ansiamos e vivemos, não perdendo, ó Deus, o ânimo, o vigor, a fé e a perseverança. Mas entendendo que a nossa esperança não se limita às coisas daqui, mas a nossa esperança repousa em um Deus que não pode falhar. Portanto, a nossa esperança não pode falhar porque está no Senhor, ó Deus. Enche os nossos corações dessa esperança. E que à medida que nós te contemplarmos, ó Pai, que as nossas vidas sejam um reflexo da sua santidade em nosso meio. É isso que nós te pedimos, no nome santo do Senhor. No nome de Jesus. Amém.